Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e hoje eu quero falar um pouco sobre sexo. Eu confesso que eu evito um pouco trazer a pauta de sexo aqui pro canal, porque ao mesmo tempo que eu quero tirar a imagem que já construíram de mulheres como objeto sexual, então tirar esse imaginário todo, é muito louco porque as mulheres ainda não têm autonomia sexual. Então a gente ainda tem que falar sobre isso e tentar trazer um outro imaginário pra coisa. E eu acho que pra gente começar essa conversa, é muito importante a gente entender que hoje a gente tem várias criadoras falando sobre isso, que isso é uma pauta, que a mulher pode falar sobre sexo livremente, em alguns espaços, na internet, algum deles. Mas lembrar que muita água rolou pra gente chegar até aqui. E a gente carrega uma herança social, cultural e histórica gigantesca. Durante a Inquisição, por exemplo, a maior parte das acusações de bruxaria e de pactos caíam para as mulheres que eram solteiras ou viúvas, porque por elas serem solteiras ou viúvas, elas eram lidas como inúteis para a sociedade. Na Renascença, por exemplo, o estupro podia não ser considerado crime se fosse com uma mulher adulta. No Egito Antigo, chegaram a retirar os clitóris das mulheres como uma garantia de fidelidade feminina, e até hoje existem várias culturas que ainda retiram os clitóris das mulheres. Ou mesmo o Brasil, durante todo o período colonial, tinha o estupro como uma coisa muito cultural. As mulheres eram muito estupradas dentro de casa, de forma extremamente comum. E talvez seja por isso que até hoje o maior número de casos de estupro são dentro dos lares, com pessoas que a gente conhece. E se você ainda achar tudo isso muito distante da sua realidade, você pode acessar essa notícia de 2001, de quando virgindade deixa de anular casamento, porque até então um homem podia devolver a sua mulher se descobrisse que ela não era mais virgem. A relação que se criou com a mulher e o sexo é muito maluca. Usam nossa liberdade sexual como motivo de ofensa. E o mais louco disso tudo é que você nem precisa de fato transar. Às vezes é o jeito como você dança, um decote que você usa, um batom, uma palavra que já te chamam de puta, te reduzem ao que a sociedade acha que é a pior coisa de todas, porque a única função da mulher na sociedade é ser agradável e pura para um rapaz, e você não tá cumprindo essa sua função. Ou mesmo quando você transa com Deus e o mundo, simplesmente porque você quer e porque você tem direito. Usam isso contra nós, vira um motivo de violência, um motivo de humilhação, de deboche, de chantagem. Sem contar que a gente tem esse processo de descobrir a sexualidade de forma muito individual. A gente põe a mão na buceta e fica culpada de se masturbar, sabe? A gente acha que é errado, não sabe se pode, não tem ninguém pra falar sobre isso, sente muita vergonha do assunto. Tudo que eu sabia sobre sexo na minha adolescência era 4 parágrafos da Capricho, enquanto os meninos estavam vendo pornô desde os 11 anos e sabiam, já tinham visto coisa que eu não sabia nem que existia. A gente já cresce ouvindo que vai ter que se acostumar até sexo ficar bom, porque as primeiras vezes realmente são estranhas. E é engraçado porque não há essa mobilização para que não seja estranho, sabe? É simplesmente aceitar isso. Não tem que ser assim. A sexualidade para homens e mulheres é muito gritante. A sociedade colocou a gente como objeto de desejo masculino durante muito tempo, sem identidade, sem autonomia, sem profundidade. E conseguir reconstruir essa história vai ser um processo muito longo, com muito diálogo e muita sinceridade, porque consciência gera autonomia, cara. Em outras palavras, saber dessas coisas te dá poder sobre você mesma. Hoje eu quero que você tire o tempo desse vídeo pra pensar que tudo que aconteceu ao longo da história com a mulher foi em decorrência de crenças e costumes que não nos representam mais. E que a gente entendeu de onde todas essas coisas vieram, o que elas significaram, como elas ainda refletem muita coisa na nossa sociedade hoje, mas que a gente finalmente tem informação, tem poder e autonomia o suficiente para conseguir escrever a história de outra forma. Eu descobri a minha sexualidade muito cedo. Para mim, me tocar sempre foi uma coisa muito intuitiva, sabe? Mas ao mesmo tempo que era extremamente natural, porque eu conseguia fazer aquilo sozinha, eu descobri aquilo sozinha, não precisei de nunca nenhum estímulo. Eu ainda tinha muito medo que descobrissem, eu sempre associei uma coisa errada de se fazer. E era muito louco, porque eu tenho um irmão que é 2 anos e outro que é 7 anos mais velho que eu, então eu já tinha acompanhado a puberdade masculina de perto, e já tinha escutado, assim, de tabela, coisas muito loucas e muito distantes da minha realidade. Porque, por ser menina, eu era reprimida de transar. Eu tinha medo, eu tinha pavor de transar. Porque era uma coisa errada, porque eu podia engravidar e perder o meu futuro, porque a mulher que faz isso é tudo vagabunda, porque pra ter atenção dos caras legais, você tem que abrir mão dos seus desejos. Porque eu já tinha muita atitude, tinha que tomar cuidado pra não ficar vulgar, porque é uma linha muito tênue entre ser muito sensual e ser sensual até demais. Eu lembro que chegou num ponto
tanto durante a minha adolescência, que todo mundo já tinha transado, que eu tinha orgulho de ser a virgem. Eu tinha orgulho de ser a menina difícil, que não fica com qualquer um. Eu, obviamente, não fazia ideia de que aquilo era um preconceito e achava, inclusive, que era algum tipo de mérito meu. É muita loucura. Porque era isso que eu tinha escutado a vida inteira das pessoas. Porque quando eu compartilhava esse tipo de coisa, eu realmente ganhava um tipo de reconhecimento. As pessoas à minha volta sempre achavam isso legal. Os caras me viam como especiais. O fato de eu ser virgem despertava uma coisa muito louca nos caras, que achavam que eu era muito especial. E eu acreditava nisso. As pessoas ao meu redor sempre alimentaram essa ideia. E não é porque elas eram ruins, mas porque elas reproduziam um único discurso que elas conheciam. Eu lembro que desde os primeiros momentos, assim, sempre tem uma relação muito louca do homem e da mulher, porque é quase uma questão geográfica, assim. A mulher tem o espaço dela, o homem tem o espaço dele. E flertar da heteronormatividade é quando o homem invade o meu espaço e eu decido se ele fica ou não, sabe? Era muito louco. E eu lembro que, assim, desde os meus primeiros relacionamentos, a coisa mais, primordial que eu tive com aquilo, eu já lembro de ter aquele joguinho de sedução, sabe? Do cara ficar passando a mão onde não deve e ficar falando de remédio, de camisinha, perguntar o que eu já tinha feito, numa intenção bem de me conduzindo até um ponto em que é uma área de desconforto que eu não sei e que eu vou confiar na dele porque ele deve saber. É melhor eu ouvir ele, senão eu perco o cara. Quando eu comecei a minha vida sexual ativa, essa conversa estava muito no começo ainda, então não tinha um blog em que eu pudesse entrar e pensar na mulher se masturbando com a autonomia que ela tem hoje, sabe? O que tinha era tipo assim, como não doer muito na primeira vez, e ainda era num tom de tipo assim, ó céus, finalmente darei prazer para o meu homem. Que privilégio. A ideia toda da virgindade pra mulher é uma coisa muito louca, porque no fim das contas é só uma coisa que ela ainda não fez, sabe? Tem uma ideia daquilo, gente, uma expectativa. Eu lembro do dia, acho que pra todo adolescente, você vai tendo primeiras vezes, né? Primeira mão em tal lugar, primeiro beijo num lugar diferente. É todo um processo até chegar no dia que de fato é a tão esperada penetração. E eu lembro da expectativa que eu tinha daquilo. Eu sinto uma pena da menina que eu era, porque, gente, te enganaram todos esses anos. Todos. Eu acho muito injusto a relação que criam com a primeira vez da mulher, porque contam uma história de ninar, sabe? Contam uma história extremamente romântica, que tem que ser uma coisa muito especial, com uma pessoa muito especial, porque é um momento que vai marcar pra sempre na sua vida. Eu não sei nem o que pensar disso. É muito surreal. Eu comecei a minha vida sexual, já tinha quase 18 anos. Eu lembro de estar muito preocupada. E não só na primeira vez, mas ao longo de todo o início da minha vida sexual. Eu tava preocupada se a minha secreção tinha um gosto estranho, se o tamanho da minha buceta era normal, se o meu clitóris era muito pra cima, como é que mexe naquele negócio? Será que minha buceta é fedida? Será que eu faço uma cara estranha transando? Por que quando sai o negócio faz um barulho estranho? Tem como não fazer esse barulho esquisito? Será que ele sabe o que ele tá fazendo? Será que eu tô gostando disso? Será que tem que depilar o cu também? Como é que faz? Eu lembro do sexo ser extremamente raciocinado. Tudo podia ser uma pauta, menos o meu prazer. Eu acho que a gente tá no começo dessa história porque a gente tá aprendendo a sentir prazer agora. Eu lembro de ter falado várias vezes aqui no canal que o momento ideal pra você ter a sua primeira vez é quando a sua vontade for maior que a sua vergonha, porque com certeza você vai ficar com vergonha. Não tem como você não ficar nervosa com um momento que romantizam tanto, que você cria tanta expectativa por conta de toda a história que te contam. Criam toda uma situação com uma coisa que você simplesmente ainda não fez e só. Ou mesmo que você já tenha uma vida sexual ativa. O quanto de tesão você sente em você mesma? Você se acha sensual? Você consegue se erotizar pra você mesma? Você conseguiria se masturbar em frente ao espelho? Você sabe o que te faz gozar sozinho, o que te faz gozar com outra pessoa? Você sabe orientar outra pessoa a te fazer gozar? Você se permite sentir prazer? A gente fala o tempo inteiro sobre amor próprio agora, só que, cara, não tem amor mais genuíno do que esse. Se tocar, se masturbar, entender o que te dá prazer, se é esfregando, apertando, pulando, arrastando, deslizando, raspando. Se você tiver buceta, olhar pra sua buceta e achar ela maravilhosa, linda, entender o que o sai dela é normal, que ela tem gosto e cheiro de buceta, porque é tudo que ela pode ser. Entender também que a sua sexualidade não depende só dela, você pode sentir muito tesão nas costas, no pescoço, na orelha, atrás do joelho, no pé, sei lá. Se erotizar inteira.
Se permitir ter esse momento de prazer pra você mesma, ser o seu próprio objeto de desejo. Essa é a nossa natureza. Os nossos hormônios fazem essa manutenção sozinhos pra gente ter esse momento de prazer. É sagrado, é ancestral, existe, tá ali por uma razão. Sempre me perguntam o que eu penso sobre sexo na adolescência. E eu acho sexo saudável em termos gerais, assim. Acho que sexo faz bem pra saúde física, pra saúde mental, uma coisa que traz muitos benefícios. Pode ser um momento de autocuidado muito grande, um momento de prazer muito recíproco. É muito especial, transar é muito especial. Mas só vai ser uma experiência incrível se você tiver noção do seu espaço, da sua importância, da sua autonomia, do seu prazer, e se você se conhecer muito. Sexo é uma troca muito direta, então é um ambiente que não cabe mais culpa, não cabe mais constrangimento, não cabe mais vergonha, não cabe mais medo e principalmente não cabe mais performance. Transar não é performar. Se você tem 16, 17, 15 anos e quer saber se eu acho que é uma hora boa pra transar, eu não tenho a menor ideia. Mesmo, eu não faço a menor ideia. Tem, sei lá, 1 milhão de fatores que podem influenciar nessa decisão. Uma decisão muito doida. É uma coisa que vai pesar ou não. Mas eu tenho certeza que vai ser muito mais legal pra você se você já tivesse masturbado, já tivesse conhecido antes. Vai ser muito mais legal se você já estiver lidando e trabalhando com a sua autoestima pra você mesma. Se você já souber o que te deixa excitada, sem nenhum julgamento. Se você estiver disposta a se entender como uma fonte de prazer individual antes de querer compartilhar isso com alguém. Ou mesmo você, mulher que já tem uma vida sexual ativa. Quais ainda são suas inseguranças? O que ainda te deixa nervosa pra transar? Você sente tesão em você mesma? Você entende o quão importante são as mulheres baterem em pé e dizerem que sim, tem autonomia sobre a própria liberdade sexual? Você consegue realmente estar presente e se entregar e se permitir sentir prazer durante a relação? Existe algum desconforto que você ainda aceita e ainda tolera pra não criar um clima desagradável? Quais desses desconfortos você teria coragem de falar com uma amiga sua? E com seu parceiro ou parceira? Eu acho que chegou num ponto que a gente não pode mais admitir nada que cause sofrimento ou constrangimento pra gente durante o sexo. Pensa no quanto as nossas ancestrais já sofreram com isso antes. Ou no quanto as mulheres são violentadas diretamente com isso. Todos os dias. Se você entende a profundidade dessa pauta e tem a mínima liberdade sexual, por favor, aproveita ela. Educa seu parceiro, fala o que te excita, fala o que te chateia, fala o que te constrange. Tenta se ver como uma fonte de prazer individual. Parece que não, mas esse é um privilégio muito novo pra gente. A gente não tem mais tempo pra negligenciar isso, sabe? A gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem. A gente tem que aproveitar a liberdade que a gente tem. Falar sobre a liberdade sexual da mulher é lidar com muitas coisas muito loucas que se cruzam, porque a gente foi colocado como objeto a vida inteira, mas a gente não se deseja. A gente ainda se esforça muito mais pra ser performática e criar uma experiência agradável pro nosso parceiro do que tá realmente preocupada com o nosso prazer. Mas hoje, se um cara me chama de puta, eu não vou ficar constrangida. Porque se é assim que ele lê uma mulher com autonomia, com independência, com liberdade, é desse lado da história que eu quero estar. Hoje, eu entendo que a minha liberdade sexual não tem nada a ver com quantas pessoas eu transei, não tem nada a ver com um gemido fino, não tem nada a ver com a minha vagina, não tem nada a ver com validação social de ninguém pra ninguém. E eu te convido a tentar, a se propor, a sentir tesão em você mesma. E eu te convido pra se conhecer muito, pra se respeitar muito, pra experimentar muita coisa antes de compartilhar esse momento com mais alguém. Ele tem que ser seu, antes de mais ninguém. Esse é o momento que a história muda e a mulher passa a enxergar força e prazer no feminino. Muito obrigada por terem ficado até o fim, sério. Queria muito que vocês compartilhassem como foi a sexualidade pra vocês, como ela vem sendo, como você tá se descobrindo, o que você tá pensando, quais são suas inseguranças. Quero que você compartilhe tudo, eu só quero ver textão nos comentários. É isso, gente. Muito, 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 muito obrigada. Desabafei real hoje. Um beijo. Paz.